Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, nós vamos falar esse mês de junho, né? É um mês festivo, um mês de muita festa, de muitas comemorações. E a matéria de hoje, que nós vamos passar aqui, é sobre o homem, que em nome dele as festas são comemoradas. São várias comemorações, né? Adorações. Nós vamos conhecer este homem. Vamos procurar, de uma maneira bem simples, apresentar esse homem para vocês. Se essas comemorações, essas festas, de verdade está sendo direcionada para ele ou para os romanos, né? Porque o dia que é comemorado é o dia da morte dele. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esse homem, um homem que não teve maior nascido de mulher. Então vamos começar aqui em Isaías. Isaías está a 743 anos antes de Cristo. Mas ele falou desse homem também. Vamos ver, Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Então, observa, Isaías está falando antes, né, 743 anos antes do nascimento dele, indicando que viria, né, que viria um homem que ia na frente de Jesus. Voz do que clama no deserto. Por que voz do que clama no deserto? Porque João Batista, ele é da Judéia. E a região que ele nasceu é uma região montanhosa e de muito deserto. E a pregação dele era no deserto. O batismo dele era no Jordão, mas em volta, o entorno era deserto. Áreas montanhosas. Assim como ele batizou também do outro lado do Jordão, em Inon, perto de Salem, que está do outro lado do rio, não no Jordão, mas era um local que tinha muitas águas. Então por isso a voz do que clama no deserto. O que é clamar? Pedir para o povo que se arrependesse. Versículo 8, ainda em Isaías: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então a palavra de Deus, ela não muda. E o que Isaías falou aqui é a palavra de Deus. Eu estava falando de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo veredas a nosso Deus. A vereda que ele está falando é caminho também. E endireitar o caminho era pregar, como ele fez, batizando nas águas para o arrependimento, mas viria outro. Então ele veio na frente para preparar o povo. E no 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, João, quando ele veio, foi para isso. Isaías falou 743 anos antes. Ele veio e fez. Vamos em Marcos. Marcos tem uma história. Marcos primeiro, no primeiro capítulo. Como está escrito nos profetas,
eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isaías, 700 anos antes, já disse que viria um anjo preparar o caminho antes da vinda de Jesus. E no 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Isaías escreveu antes e Marcos também no Novo Testamento a mesma palavra. Por isso a palavra do Senhor, ela é eterna, ela subsiste eternamente, como Isaías escreveu. Então está no Velho Testamento, mas também está no Novo Testamento. Então no 4, apareceu João batizando no deserto, voz que clama no deserto. No 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento. Então ele veio para endireitar o caminho de Jesus, para preparar o caminho para Jesus, pregando no deserto do batismo e arrependimento. Essa era a missão de João Batista. Agora vamos em Lucas 1, no primeiro capítulo de Lucas, ele é um doutor, um doutor, mas não judeu. Ele era grego, mas trabalhou com Paulo durante todo o tempo de Paulo e deixou escrito o livro de Lucas e também Atos. Foi o único autor que escreveu a história por ordem, sim, na sequência correta. Então Lucas, primeiro capítulo, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, observe, Herodes era um rei romano. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todo mandamento e preceitos do Senhor. Então esse casal andava justo e irrepreensíveis, cuidando das obras de Deus. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, embora eram avançados na idade. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para fazer o quê? Incenso, oferecer incenso, acender o incenso. E toda a multidão do povo estava fora do templo, orando a hora do incenso. E um anjo, lembra que um anjo veio diante de Jesus para endireitar os caminhos. E toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias surpreendeu, falou, um anjo aqui, junto ao altar do incenso. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. Lembra que eles eram velhos e já não tinham mais os desejos de reprodução. E chamaram-se o nome João. Agora, nós conhecemos por João Batista. O que significa Batista? É o que batiza. Batista é a pessoa que batiza. Por isso João Batista, porque ele pregava o batismo.
e será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, era um filho que veio enviado por Deus. O anjo veio e falou com Isabel, assim como falou também com Maria. E irá diante dele do espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um novo bem disposto. Um povo novo, bem disposto. Então era para preparar o povo, uma nova criatura, né? Bem disposto, preparado para receber Jesus, porque ele veio para preparar o caminho. Então ele estava preparando o povo, um novo povo, para receber Jesus, bem disposto. Mas Zacarias, né, sempre quando tem a dúvida, disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu-lhe o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Então, Gabriel, ele veio especificamente para falar com Zacarias, que ele ia ter um filho, mesmo velho, e a Isabel também velha, mas ia gerar um filho, sim, um filho enviado por Deus. Gabriel veio e trouxe essa notícia. Então, o anjo veio preparar o lugar, preparar o caminho. O anjo é João Batista? Não. O anjo veio trazer a notícia. Não é João Batista. João Batista é o João Batista, é o João. O anjo veio trazer a notícia. O nome dele está aqui, Gabriel. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te essas alegres novas. Né? Uma notícia boa para Zacarias. Né? Vamos em Mateus 11. Então o anjo veio, falou com Zacarias, a mulher se engravidou e gerou o filho. Mateus 11. Mateus, capítulo 11. Mateus 11. Vamos começar no 10. Porque é este de quem está escrito. Quem é este? João. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. É João Batista? Não. O anjo veio e comunicou a Zacarias que ele ia ter um filho. O João é o que nasceu. O anjo veio trazer a notícia. Enviou antes. Preparar diante de ti o teu caminho. Caminho de quem? Caminho de Jesus. Preparar o povo, alertar o povo. Quando Jesus chegasse, o povo já tinha conhecimento das maravilhas que Deus operava ali. 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ninguém maior do que João Batista, os nascidos de mulher. Homens de Deus, mas João era o maior. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Se faz violência ao reino do céu. No tempo de Jesus já
havia violência contra o povo de Deus. O reino dos céus é a palavra que vem ao povo. Que o reino de Deus está onde? Está naquele que obedece a Deus, que segue a lei de Jesus. Então, pela violência, eles acabam destruindo esse povo, como aconteceu com Jesus. 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha aqui um alerta aqui, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. De João para cá, não tem profeta. Está bem escrito aqui. Isso aqui é a palavra de Jesus. Eu estou lendo aqui, ó. Mateus 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, quando a pessoa vê muito acontecer, né, fala que é profeta, mas Paulo deu um alerta aos coríntios também. Se você pensa que é profeta, conhece a lei de Jesus. Se pensa que é sábio ou profeta, conheça a lei de Jesus. O que é a lei de Jesus? O Evangelho. Profetizar, meus amados, é pregar o Evangelho. Não é adivinhar número de CPF, não. Isso tem outro nome. É adivinho. E não profeta. Eu vou ler de novo o 13 aqui, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, em João encerrou a questão dos profetas. 14. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Porque eu disse atrás que Elias no espírito de Elias. Marcos 6. Vamos voltar em Marcos. Agora nós vamos ver a morte do Batista. Por que as festas acontecem? As festas não é homenageando João Batista, não. Está homenageando Herodes Antipas, né? Que era um rei romano. E Roma, naquele tempo, subjugava Israel, né? Estava mandando ali em Israel. Vamos começar no 16. 17. Então, a festa era para Herodes e não para João Batista. João Batista, Herodes prendeu João Batista, amarrou, além de preso, estava amarrado dentro do cárcere, por causa da mulher do irmão dele, né? Isso aí tem o nome de adultério. E pela lei de Moisés, era morto, não é? Mas ele era rei. Quem ia matar o rei? Ele fazia a lei. Então ele tomou a mulher do irmão dele, Felipe, e por isso João Batista foi morto, porque ele alertou Herodes. Vamos ler aqui, para não ficar na história. Vamos começar a dizer: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo e amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Tomou a mulher do irmão e casou com ela, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Vamos voltar em Êxodo 18, rapidinho aqui, só para mostrar. Êxodo, Levítico 18.
Levítico 18. Fala das uniões. Fala das uniões que são proibidas, abominação para Deus. Olha aqui a situação de Herodes. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. Ou seja, não vai mexer com a mulher do irmão. E Herodes tinha tomado a mulher do irmão. Então, no caso aqui, onde está essa lei aqui, era morto, tanto a mulher como o homem. Mas Herodes era o rei. Então, ninguém ia mexer com ele. O João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por isso, ele foi preso. Exigência da Herodias. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por quê? Porque o Herodes é que mandava. Mas por Herodias ele tinha morrido antes da hora. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente ouvia. Então, o Batista chegava a pregar para Herodes. Mas a mulher ofendida pela repreensão de João, vamos voltar aqui no 18, pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Qual? É Herodias. 21. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia, festa, aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, a jurisdição de Herodes. Então, foi o dia oportuno. Então, a festa era para a cúpula do governo romano. João estava no cárcere, amarrado. E então entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele na mesa. Então, o povo agradou da dança de Salomé, a filha da Herodias, filha do Felipe, irmão de Herodes. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e os que estavam com ela, estavam com ele à mesa. Disse então o rei: menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. Como todos têm esse ditado até hoje, palavra de rei não volta atrás. Então ele falou: pede o que você quiser. Pela menina, ela não teria pedido a cabeça de João Batista, mas ela foi tomar conselho com a mãe. E a mãe, como estava buscando uma oportunidade, acabou pedindo isso. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Olha, a metade do reino para ela, e a mãe achou melhor a cabeça de João. A metade do meu reino. E saindo, ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Ah, mas o que é que eu vou pedir para o rei? É menina nova, não tinha experiência. Ele falou que dava metade do reino. Aí, qual é o conselho da mãe? Se é uma mãe justa, né, poderia ser diferente. Perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Então, meus amados, essa comemoração que acontece no dia de hoje, vocês estão comemorando a decapitação de João o Batista e homenageando o povo contra a lei de Cristo daquela época, né? A contradição, ou falta de conhecimento, falta de alguém que explica o que aconteceu naquele tempo. Que isso vem de tradição. Eu estou falando porque essa questão de São João, colocar no mastro, isso quando eu era criança,
lá na divisa do Paraguai, fazia também. Mas depois eu descobri que isso é um erro muito grande. Vamos fazer festa e o homem sendo cortado a cabeça? O homem que veio para preparar o caminho para Jesus? Pensa. Analisa na sua mente. Pensa. Sente no seu coração o que está acontecendo. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente que me dê num prato a cabeça de João Batista. Era a festa dos príncipes, dos governadores romanos, e não festa para João Batista. João Batista ia morrer. E o rei entristeceu-se muito, mas, por causa da palavra de rei, por causa do juramento, e dos que estavam com ele na mesa, não lhe quis negar. Então, por manter a palavra dele, ele não quis negar, não quis que não cortasse a cabeça de João. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que ele trouxesse ali a sua cabeça. Ele foi e degolou na prisão, preso, amarrado, e Herodias pede a cabeça dele. E o rei é obrigado a fazer, porque ele falou que dava tudo que a menina queria. E hoje se fazem festas grandes, né? Já tem comemorações, festa junina, não sei de que, festa junina, né? Mandou trazer da prisão. E trouxe sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. Então, quando os discípulos viram, ficaram sabendo disso, né, pegaram o corpo de João e deram um sepultamento digno, né? Então, a questão das festas juninas é isso. Não é homenagear, é homenagear João. E sim um reino que era contra Jesus naquela época. Amém? Por hoje é só. Até a próxima.